Bom dia. Cumprimento a todos aqueles que tanto me dão alegria e honra de comparecer a esses nossos encontros às quintas-feiras, patrocinados pelo Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná. Quero cumprimentar muitíssimo ao presidente dessa valiosa entidade paranaense, o doutor Renato Lana, agradecendo a oportunidade que me concede de utilizar o prestigioso nome do CNB do Paraná para esses nossos encontros sobre direito notarial. Estendo esses agradecimentos já à origem dessas nossas aulas, notas sobre notas, há bastante tempo, e graças à generosidade da tabeliã Mônica Dalla Vecchia, anterior presidente do Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná. E anuncio que ainda vamos aqui nesta página, por mais umas 2 ou 3 semanas, prosseguir com o tema da fé pública notarial, que é um adendo, um anexo do livro Prudência Jurídica. Mas na sequência, terminadas essas aulas, nós vamos iniciar, em substituição à série Notas sobre Notas, uma nova série, cujo título é Claves Notariais e Registrais. Esses textos já estão sendo publicados no site da ANOREG do Brasil, Seção do Paraná, e essas exposições serão feitas com o apoio dessas duas grandes entidades paranaenses que eu mencionei, o Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, e a ANOREG do Paraná. A ANOREG que congrega outras valiosíssimas entidades em seu plexo. E aí nós vamos realizar esses encontros não aqui na página do Pensando, mas na página da ANOREG do Paraná, porque esse é um dos motivos de honra para mim, de poder, enfim, produzir as minhas aulas ali, ministrá-las nessa página da ANOREG Paranaense. Muito bem. Antes de começar a nossa exposição de hoje, eu quero... Comecemos pelo mais simpático e depois vamos a algo que é um tanto de lastimar, mas que também tem que ser dito. O mais simpático é que eu ontem soube, pela professora Isabela Bicalha, que há uma escrevente do Registro de Imóveis de Miguelópolis que segue silenciosamente essas nossas pequenas aulas, a doutora Ana Lúcia Mello. E eu então disse à professora Isabela, que eu iria fazer uma saudação especial aqui à doutora Ana Lúcia Mello, porque um dos objetivos aqui desses nossos encontros, e dos outros, registros sobre registros e das outras coisas que se tem feito nessa via eletrônica, é exatamente de atingir gente jovem que está começando os seus estudos. As nossas reuniões são também para essa gente. Então, isso me satisfaz muito, poder ver aqui uma jovem cultora do registro de imóveis frequentando essas nossas aulas. Então, a doutora Ana Lúcia Mello receba aqui os meus cumprimentos. Como ontem também queria mencionar esse fato, fiquei muito satisfeito ao receber a mensagem de um estudante que eu não conheço, que agradecia pelo fato de eu ter recomendado a leitura do livro O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson. Ele leu o livro, gostou muitíssimo e mandou agradecer-me por isso. Eu fico satisfeito que algum resultado possa provir aqui desses nossos encontros. Mas bem, vamos aos dois registros menos... Enfim, faz parte da vida, certa lástima. Primeiro, como exemplo do que já fiz na nossa aula de ontem do registro sobre registro, a indicação, esse caráter de homenagem póstuma, ao tabelião substituto aqui de São Paulo, Mário Rezende Florense, a quem eu conheci muitíssimo. Ele foi meu correcionado quando eu estive perambulando pela vara de registros públicos. E eu atualmente era substituto do Dr. José Carlos Alves no primeiro cartório de protesto da capital de São Paulo. E a outra notícia
também infausta e que eu soube na manhã de hoje, foi da morte da avó do nosso estimado amigo Pedro Bragato, Dona Maria Marcele Bragato, também conhecida como Dona Nena, já com bastante idade, com 91 anos de idade, vinha aqui nesta última semana tendo alguns percalços de saúde, e, enfim, Deus a chamou. Assim esperemos para a sua, para a sua glória. Muito bem. Vamos então proceder hoje à última aula da série Notas sobre Notas, e tratando de um tema interessante, que não é da doutrina notarial, mas que diz respeito à eficácia que se espera ter do notariado, que se espera retirar do notariado latino, bem se entenda isso. Trata-se da atuação notarial relativamente a um milagre. Milagre em sentido estrito. Porque a palavra milagre, que vem do latim miraculum, miraculi, de segunda declinação, indica acontecimento prodigioso, que causa estupor, que causa admiração, algo extraordinário. Esse é o sentido amplo. Então, referimos-nos ao milagre como algo que nós admiramos muito, pelo aspecto subjetivo. Esse é o aspecto de quem conhece, de quem se admira de um acontecimento que é extraordinário. Mas esse é um sentido lato da palavra milagre. É o sentido com que nós vemos muitas vezes referindo isso é um milagre econômico, ou a vitória de um time de futebol foi milagrosa, um gol milagroso. São referências latas à palavra milagre. Ou algumas são poéticas, né? Ao referir-se ao namorado, à beleza da namorada, como milagre da natureza, milagre do universo criado, etc., para alçá-la aos píncaros da beleza, etc. Bom, são sentidos amplos, figurados, em algum caso. Propriamente, milagre é aquilo que, acontecimento sensível, portanto um fato sensível é aquele que pode ser apreendido pelos sentidos externos, visão, audição, tato, olfato, paladar, que é uma forma de, ou gosto, uma forma de tato, especializada do tato. Fato sensível, portanto, que ultrapassa as forças da natureza, ou seja, que vai além das forças da natureza. Isso é verdadeiramente um milagre. Isso pode ocorrer muitas vezes afetando a própria substância da coisa. Por exemplo, que dois entes corpóreos ocupem o mesmo lugar no espaço. Isso ultrapassa, evidentemente, a força da natureza. É provável, muito provável, embora já aqui um tanto controverso, que desse gênero de milagre sejam as famosas bilocações, tais, por exemplo, as que, confirmadamente, por uma série imensa de testemunhos, e até segundo consta por uma fotografia tirada na Espanha, as bilocações famosas de um santo dos nossos tempos, que foi o Santo Padre Pio de Pietrelcina, famoso por suas bilocações. Outros casos há em que o milagre ocorre porque não se dá que a natureza não possa produzir o efeito, mas se dá que ela não possa produzir o efeito no sujeito em que está se dando. Por exemplo, é da doutrina a indicação de milagres nas situações, por exemplo, de dar a vida a um cego, dar a vista a um cego ou dar a vida a um morto, a ressurreição. Claro que a vida é dada pela natureza, claro que a vista é dada pela natureza, mas não a quem está morto, não a quem não tem a vista. E um terceiro caso pode dar-se pelo modo ou pela ocasião em que o fenômeno ocorra.
Assim se dá, por exemplo, com as cessações de grandes tempestades repentinamente, ou com curas de doenças, de modo também súbito, sem que se tenha adotado processos naturais, medicamentosos para essa cura. Lembremos mesmo em episódios, isso vem a calhar, em episódios de epidemia, os vários casos já narrados em que a epidemia cessa subitamente. Ali, vejamos lá, quem vai a Roma e visita o castelo de Sant'Angelo, vê que lá sobre o castelo está a figura de São Miguel Arcanjo, a quem se atribui uma intervenção milagrosa, sendo instrumento da vontade divina, para a cura de uma epidemia que assolava a cidade de Roma. E há vários episódios, até alguns narrados nos livros testamentários, de milagres. Mas o fundamental é isto, é imaginar que com qualquer dessas formas, e aí nós deixando de lado a outra classificação que pode haver, milagres sobre a natureza, milagres contra a natureza, milagres fora da natureza, o fundamental é que verdadeiramente o milagre ocorre quando nós temos um fato sensível que está para além da ordem da natureza, para além da força da natureza. E é isso que nós vamos ver na presente exposição. O fato veio, na verdade, ao meu conhecimento, graças à leitura desse livro precioso que está aqui, do Vittorio Messori. Vittorio Messori é um jornalista conhecido, muito conhecido no mundo inteiro, tem vários livros publicados, alguns deles traduzidos para o português. É um autor que já ultrapassou 2 dezenas de livros e tem inúmeros artigos publicados na imprensa italiana, no La Stampa, no Corriere della Sera, no Avvenire. E um belo dia, esse homem resolve apanhar o seu carro, ele da região de Brescia, na Lombardia italiana, não é? E então atravessa a Provence francesa e vai para o território da província de Teruel, onde nasce o rio que em Portugal, nós conhecemos aqui no Brasil como Rio Tejo, e que na Espanha é chamado de Tajo. O rio Tajo nasce nessa região da província de Teruel. E ele, Vittorio Messori, vai a uma pequena cidade, uma cidade que hoje apresenta uma população de menos de 5 mil pessoas, cerca de 4 mil pessoas, que é a cidade de Calanda. Ele vai lá para investigar. Imagine que ele viajou 1.365 quilômetros, desde a região de Brescia até Calanda. Ele vai lá, ele conta no livro, o livro é muito interessante porque ele é um grande jornalista, escreve com muita clareza, e conta que ele parou um pouquinho para dormir, comia sanduíches, tamanha a ansiedade de que ele estava tomado para verificar esses fatos que, vamos ver aqui, teriam ocorrido em Calanda. E ele então sai daquela região, que é do Lago de Garda, na Itália, viaja 1.365 quilômetros para chegar a uma cidadezinha com 4 ou 5 mil almas no máximo. O que ele foi fazer lá? Depois de 2 dias de viagem, quase sem parar, e uma viagem cansativa. Ele foi lá verificar uma confirmação, uma prova. Ele é um jornalista investigativo e trabalha com provas, trabalha com confirmações. Ele vai lá confirmar uma coisa. Aquilo que, na tradução, na versão espanhola desse livro, Miraculo, do Messori, se chama El Gran Milagre. Milagro, El Gran Milagro. El Milagro de los Milagros. Ou seja, o milagre dos milagres. Ou, como diz o próprio Messori aqui no livro, Il Miracolo per Eccellenza. Ou seja, a eminência dos milagres. O milagre por excelência. O milagre, podemos dizer nós, por antonomasia, tamanha a sua prova. Não terá sido seguramente o mais milagroso dos milagres, que provavelmente, para não dizer com certeza, terá sido a encarnação de Deus, mas o milagre mais bem provado de toda a história, pelas circunstâncias que aqui se encontram.
Envolve um menino, um jovem de 19, 20 anos, quando começa a história conhecida dele, história que importa para o nosso caso, tinha ele 19 ou 20 anos, chamado Miguel Juan Pellicer. Ele nasceu nesta cidadezinha de Calanda em 1617, portanto estamos aí nos inícios, dos tempos iniciais do século XVII. E cerca de 20 anos depois, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele vai trabalhar no campo, que era um menino pobre, para prestar serviços a um seu tio, chamado Jaime Blasco, que era irmão da mãe, a Dona Maria, mãe do Miguel. E em julho de 1637, ele estava trabalhando no campo e ele cai do dorso de um animal que estava puxando uma carroça agrícola. E uma das rodas dessa carroça passou sobre a perna direita dele, um pouquinho abaixo do joelho. Estão aí de uns 10 centímetros ou 10 dedos abaixo do joelho, e causou, com isso, com o peso da carroça passando, da roda da carroça passando sobre a perna dele, houve uma fratura na parte central da tíbia. Ele, então, foi levado imediatamente a um hospital relativamente próximo é cerca de 60 quilômetros de onde ele estava, e foi para o Hospital Real de Valência. Valência é uma cidade ali, como sabem, do Mediterrâneo. Ali se faz o diagnóstico, e isso está documentado, de que houve realmente a ruptura óssea, houve a fratura óssea, mas o tratamento da época não foi o adequado, e o fato é que ele não teve sucesso ao tratar, não houve consolidação da fratura. Então, esse menino, que não conseguia pisar essa realidade, se mune de uma muleta, e vai caminhar, notem bem, 300 quilômetros dali até Saragossa, já portanto mais para o norte ali da Espanha, para procurar auxílio num hospital que era muito famoso na altura, que era chamado de Real e General Hospital de Nuestra Senhora de Gracia, em Saragossa. 50 dias de caminhada para chegar lá, apoiado numa muleta. Coitado, fez esse trajeto. Bom, quando chega no hospital, a diagnose de fratura foi confirmada, mas já havia, depois de largo tempo dessa ruptura óssea, do tratamento dispensado muito precário para curá-lo, uma gangrena em estado avançado. Tentaram aplicar remédios de todo modo, o hospital era muito competente, de acordo com a ciência da época, e nós, enfim, nós já somos grandinhos para saber que essa história de evidências científicas, muitas vezes não passam de indicações de mitologia cientista, e não científica. A ciência progride, ela é importante, mas ela não tem esse caráter absoluto que frequentemente se atribui a situações transitórias. O fato é que os médicos concluíram que o único modo de salvar a vida de Miguel Pellicer era amputando a perna. Então o cirurgião, chamado Juan de Estanga, veja que está tudo documentado, hein? Isso é que é importante nesse caso. Juan de Estanga, com a participação de dois outros médicos, um chamado Diego Millaruelo e o outro chamado Miguel Beltrán, fizeram, já em outubro de 1637, a amputação da perna direita do Miguel Pellicer, 4 dedos abaixo do joelho. Então, 4 dedos abaixo do joelho, amputaram a perna. E ele, portanto, ficou, evidentemente, com uma só perna. O interessante é o seguinte, como essa era um hospital católico, né, Nuestra Senhora de Gracia, era costume, nesse hospital, que se fizesse uma procissão e levasse a parte amputada e sepultasse a parte amputada. Uma parte do corpo, presta-se uma reverência adequada a algo que foi objeto da criação. Então, na verdade, um moço chamado Juan Lourenço Garcia, que era um praticante que estava assistindo
atendiam tanto aos cirurgiões, levou ao cemitério que havia anexo ao hospital e ali enterrou em um buraco com a profundidade de 1 palmo uma caixinha, uma caixa que continha, na verdade, a perna, o pedaço da perna amputado do corpo de Miguel. Bom, já antecipo aqui no texto que comento que 2 anos e meio mais tarde, este buraco foi encontrado vazio. Mas vamos lá. Ele convalesceu ali no hospital mesmo durante uns 2 meses e quando chega na primavera espanhola de 1638, portanto estamos falando ainda do primeiro semestre, Miguel, já provido de muletas, passa a mendigar na porta da capela de Nossa Senhora de la Esperança, no Santuário do Pilar, em Saragoça. Quem conhece lá a igreja, a Catedral de Saragoça, Santuário do Pilar, há de entender aqui, eu vou fazer uma descrição rápida de onde ele estava. A capela fica, a basílica fica situada bem no meio de uma praça, né? Tem um museu, ali um monumento de gosto duvidoso, um monumento moderno aos descobrimentos, que não me pareceu de muito bom gosto. Atrás da basílica passa o rio Ebro, de importância fundamental na Reconquista Espanhola, como se sabe. E para quem olha de frente para a igreja, esta rua em que ele fazia a sua prática de esmoler, né, de pedir esmola, fica à direita, exatamente por onde entra a capela, onde se encontra o pilar. Pilar, como sabem, é legendário, que foi entregue a Santiago Maior, por Nossa Senhora, durante a evangelização da Espanha. E está lá. Quem frequenta ali, às vezes é interessante esse fato, quem frequenta esta igreja verifica que o pilar pode ser até osculado, mas para que haja o ósculo do pilar, estava desgastado o pilar exatamente no local em que o beijo se produzia. Então agora há um anteparo, mas que ainda permite o contato direto com o pilar. Muito bem, ele estava ali do lado. Mas vejam, para que ele pudesse exercer a função, essa tarefa de sobrevivência por meio de esmola, havia necessidade de autorização. E essa autorização observava um certo processo. Ou seja, não era uma coisa assim, pode, deixa ou não deixa. Não. Observava um processo, se documentava, faziam-se exames. E o capítulo, a reunião dos canônicos, ou cônegos, se quisermos, dessa igreja, autorizou efetivamente o Miguel a pedir esmola ali ao lado, na rua ao lado da basílica. E ele então fica nesse local, conhecido de todos ali, até março de 1640, portanto cerca de 2 anos. Depois então ele resolve voltar à sua casa em Calanda. Ele tem que viajar 118 quilômetros, e assim o faz, até Calanda. E quando chega na cidade, encontra que uma situação, de certo modo, episódica e interessante. É que nós vivíamos o tempo da Guerra dos 30 Anos, e de acordo com a legislação espanhola da altura, cabia ao tabelião da cidade, indicar a casa onde ficariam hospedados, ou as casas onde ficariam hospedados os soldados espanhóis. Então, um tabelião havia indicado que esse tabelião chamava-se Lázaro Macário Gomes, havia indicado para passar a noite na casa da família do Miguel Pelletier um determinado soldado. Então, quando ele chega no lugar, ele não tem onde dormir. Por isso, a mãe prepara no quarto do casal, né, do pai e mãe do Miguel, prepara um leito no chão para o Miguel dormir. Era o dia 29 de março de 1640. Então,
Após o jantar, estavam presentes algumas outras pessoas da região, o soldado. O Miguel vai dormir e o soldado também. O soldado deveria dirigir-se ao quarto que seria o de Miguel, e o Miguel deveria dirigir-se ao leito que havia sido montado ao lado da cama dos pais, né, no chão. Quando a mãe, que se chamava Maria Blasco Pellicer, resolve ir deitar-se e chega no quarto, vê ali uma lamparina acesa, coisa assim, uma luz menos clara, iluminava um pouco menos, percebe que para fora da coberta, com que ali supunha ela que o Miguel estava deitado ali, se encontravam dois pés cruzados, um sobre o outro. Então não pode ser o Miguel, né? Então o que ela pensa? Não, o Miguel foi para o quarto dele e o soldado, por engano, veio aqui para o chão. Então o que faz a mãe do Miguel, Maria Blasco Pellicer? Procura o marido e avisa, olha, o soldado está dormindo no nosso quarto. Melhor acordá-lo, vai acordá-lo e tirá-lo de lá. E o marido vai até o local e, ao levantar a coberta, descobre que ali estava o Miguel, com as duas pernas. Bom, eu não vou aqui, não é o objetivo desta exposição, tratar das características religiosas, sobrenaturais que envolvem esse milagre. Eu apenas vou aqui destinar-me ao caso da atuação notarial a respeito da confirmação desse milagre. Mas não posso deixar de dizer que houve uma questão muito interessante acerca desse assunto, que eu já vou referir, que é a circunstância de que a perna reconstituída era visivelmente deficitária em comparação à perna que se encontrava ainda no corpo, a perna esquerda do Miguel. Essa perna esquerda era rosada, forte, etc. E essa perna direita era pálida, fraca, sem musculação suficiente. E sem musculatura suficiente. E aí é que entra uma questão interessante, que aqui nós vamos nos referir daqui a pouco, que foi a impugnação que se fez ao caráter do milagre exatamente por essa perna ser deficiente. Mas vamos lá, isso eu volto a referir daqui a pouco. Bom, imaginem, isso é fácil de imaginar, a admiração que esse fato causou, um verdadeiro estupor geral. Como é que é isso? Nós sabemos que o Miguel teve amputada a sua perna. Ele chega aqui, a gente está vendo lá que ele tem uma perna só, a outra está cortada, alguns dedos abaixo do joelho. Como é que de repente ele aparece com essa perna? Aquilo gera uma comoção geral, não só na pequena cidade de Calanda, mas também na cidade dos arredores. No dia seguinte estava todo mundo sabendo, houve uma correria imensa à casa para ver, aquela coisa toda. E então, havia um notário real da região, chamado Miguel Andreu, que era da cidade de Massaleão, ali perto. E ele então, diante daquela circunstância, do clamor, daquilo que crepitava como notícia na região, ele se dirige até Calanda, e já no dia 30, o milagre ocorreu no dia 29 de março de 1640. No dia 30 de março de 1640, ele se dirige até Calanda, e aí então passa a ouvir duas dezenas e tanto de testemunhas, passa a ouvir muita gente. E expede, ao fim, um documento público, que foi lançado em um livro de protocolo, chamado Protocolo Andréu 1640. Instrumento cujo título foi aposto por esse mesmo tabelião, Andréu. E assim escreveu ali: Acto Público Milagro que se hizo em Calanda. Ou seja, um ato relativo a um milagre público que ocorreu em Calanda. E esse protocolo, portanto, é um ato lançado em livro protocolar, relativo ao caso Miguel Pellicer, acabou se guardando e se salvando de maneira providencial durante a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939. Queria lembrar que essa guerra foi resultante de um grande
aliás, o Messori usa a expressão em italiano fúria vandálica, ou seja, a fúria do vandalismo de anarquistas, socialistas e comunistas que andaram nos anos anteriores à guerra, assassinando vários e vários clérigos, frades, estuprando freiras, matando freiras, etc. Isso foi um período realmente de grande caos e de um caos homicida, caos assassino. Essa fúria vandálica a que se refere Messori. Mas, providencialmente, por motivos que não vem aqui ao caso referir, o livro acabou sendo salvo. E ele terminou por ser recuperado pelo prefeito, alcaide de Saragoça, que então, em 1972, resolveu torná-lo público. Então foi possível, a partir de 1972, passado já, olha, 3 séculos e tanto, ter acesso ao documento, que até então estava escondido, não se conhecia. E foi então publicamente conferido, acessado, porque ficou na sede da administração municipal de Saragoça. Muito bem. É preciso que te diga aqui eu volto um pouquinho, até para referir o acontecimento anterior, que deparo com essa manifestação da autoridade pública, da autoridade laica, pública, secular, houve também um processo de natureza eclesial. O bispo local, o bispo da região onde se encontrava a cidade de Calanda, procedeu a investigações. E em meio a essas investigações, eles foram ouvir o médico lá que havia operado o Miguel, ouviram-se as freiras, enfermeiras, freiras participaram de todo o processo desde o ingresso do Miguel no hospital de Saragoça até o seu período de convalescença. Ouviram-se todos aqueles que participaram tanto da cirurgia que amputou a perna do Miguel, quanto dos atos da cerimônia até mesmo de inumação da perna amputada, do pedaço de perna amputado. Ouviram-se todos. Ouviram-se os cônegos e outros da igreja, da Basílica do Pilar, que confirmaram que o Miguel estava realmente, tinha uma perna amputada. Ouviram-se outras pessoas, porque era fato notório, tanto de Calanda quanto de Saragoça. E ao final do processo, houve uma indagação interessante. E foi essa, eu disse, olha, isso não pode ser um milagre. Porque se esse milagre veio de Deus, e constava que com a intercessão, essa era a indicação do próprio Miguel, que teria visto a imagem da Nossa Senhora do Pilar, ele que havia pedido muitas vezes que Nossa Senhora o socorresse, tanto que passava sempre o óleo retirado da igreja do Pilar, no resto de perna que possuía. E se isso proviesse efetivamente de Deus, a perna estaria recomposta de maneira adequada. Seria da mesma cor da perna esquerda que estava no corpo, teria a mesma força, teria a mesma característica muscular, em vez de ser uma perna esbranquiçada, magrinha, sem a mesma força, sem a mesma energia, etc. E aí a solução veio de maneira muito sensata e muito inteligente do bispo local, dizendo não, porque isso não dependia da atuação excepcional, da situação miraculosa. Basta, como de fato posteriormente deve ter bastado, porque desaparece da história, não há mais notícia do Miguel a partir daí. Basta um pouco de exercício, basta um pouco de circulação sanguínea para que as pernas se ajeitem e fiquem equivalentes. Então, isto longe de objetar ou impugnar a ocorrência do milagre, levou a que se confirmasse esse milagre. É muito interessante esta referência. O fato deve adicionar-se, embora seja uma circunstância externa,
de menor valor intrínseco, por assim dizer, fala bem a respeito da existência desse milagre o fato de que não se tenha mais nenhuma notícia a respeito do Miguel após a ocorrência dos fatos. Ou seja, ele não era o centro das atenções. Muito bem. O tabelião Miguel Andréu, dotado de fé pública em nome do rei e do governo de toda a Espanha, e depois de documentar muitos testemunhos do fato religioso, tomou o depoimento de um magistrado da jurisdição contenciosa, ou seja, de um juiz de direito, que era o juiz de Calanda, Martim Corellano. E esse juiz afirmou com juramento, então se fazia juramento antes dessas declarações, que o Miguel Juan Pellicer, que ele via, ali com duas pernas, era quem ele havia conhecido tendo uma só perna. Então, é um depoimento de outra autoridade local, além de todas as dezenas de anteriores depoimentos já colhidos. Como eu disse, não se pouparam mais investigações. Era tão extraordinário o caráter dos fatos que resolveram investigá-los ainda mais. Então, instaurou-se todo um processo. Ouviu-se o médico Juan de Stanga, aquele que liderara, comandara a amputação cirúrgica da perna do Miguel. Ouviu-se o prático Garcia, lembra? Aquele moço que ajudou os médicos e depois foi à frente da procissão para enterrar a perna, a porção amputada da perna. Ouviram-se enfermeiros, familiares, vizinhos da casa de Miguel, que o conheciam, 4 autoridades civis de Calanda, 4 autoridades eclesiásticas e várias pessoas que foram testemunhar sobre a mendicância de Miguel junto ao Santuário de Saragoça. Aí, então vamos buscar a perna amputada na pequena cova do cemitério do Hospital Nossa Senhora de la Esperança e, como eu já disse, não se encontrou. Mais ainda, se fez uma investigação curiosa. Será que ele não tem um gêmeo? E que não foi a perna de um gêmeo que apareceu ali? Mas aí se verificou que ele não tinha nenhum gêmeo. Havia o registro de batismos, que é temos um antecedente dos livros de nascimento, do registro civil das pessoas naturais. Depois não havia nenhum gêmeo. Então eu concluo aqui dizendo, em apoio ao que escreveu magnificamente Vittorio Messori nesse livro Il Miracolo, foi publicado em Milão no ano 2000. E eu, naturalmente, que tirei praticamente todos esses dados desse livro. Que no caso desse acontecimento envolvendo Miguel Juan Pellicer, nós temos um dos milagres, se não o mais, um dos mais solidamente confirmados da história. E muito dessa confirmação, um dos pontos mais elevados dessa confirmação, está devotado ao fato de que houve uma atuação notarial, pessoal, com o princípio da imediatidade preservado, porque isso é próprio do notarial do latino, manter o princípio da imediatidade, ou seja, tenha o notário a captação direta dos fatos sensíveis para poder exercitar a sua fé pública. E isso permitiu que, com presteza, com segurança, se chegasse ao resultado da confirmação desses fatos extraordinários. E é isso mesmo que se repete, não com fatos extraordinários, mas com fatos ordinários, porque a nossa vida ela é composta quase sempre de fatos ordinários, de fatos correntios, de fatos rotineiros, que exigem o mesmo cuidado que também um fato extraordinário recomenda. E isso é o próprio da atividade dos bons tabeliães de aldeia. E é assim, meus caros, que eu digo aqui com uma certa ponta de emoção, termino aqui a nossa série Notas sobre Notas. Termino para passar a série das claves notariais e registrais. E termino com
um agradecimento, um testemunho de agradecimento ao Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, ao doutor Renato Lano, à doutora Mônica Della Vecchia, e a todos aqueles que durante esses meses todos, acho que mais de ano, que nós nos reunimos às quintas-feiras pela manhã, foram os responsáveis pela nutrição de que eu tenho necessidade para estar aqui. Esse apoio importante de tão bons amigos, de gente tão generosa, que despende seu tempo para vir aqui conversar, às vezes, com temas menos doutrinários, ora mais doutrinários, mas que tem apenas uma coisa, que essa eu nunca, dessa eu não quero abrir mão, que é o meu afeto, a grande afetividade que tenho pelas atividades notariais e registrais. Quero agradecer muitíssimo, vamos lá, ao Dr. Rogério Tobias, sempre presente nas nossas reuniões, esse grande nome da doutrina e da prática notarial e registral brasileira, a professora Isabela Bicalho, brilhante jurista e registradora de Miguelópolis, que Minas Gerais perdeu, espero que perca de vez para o Estado de São Paulo, a doutora Paula Cassim, que é coautora, aliás, aproveito para dizer, o livro Usucapião, Julgados do Jurisdicional para o extrajudicial, pode ser muito útil nesse período de processo extrajudicial de Usucapião, deve já estar, na próxima segunda-feira, fisicamente em mãos. E a editora Lepanto já está fazendo o lançamento com a pré-venda e, nesses tempos, fazendo um brinde com um trabalho sobre o registro de imóveis do futuro, não é? Ou seja, uma prognose voltada com a ideia o tema me foi sugerido pela Aripar, hoje presidido pela doutora Mariana, o trabalho que eu elaborei aí, quer dizer, ministrei aí no Paraná. Então, é um opúsculo que me parece interessante, que será oferecido como brinde para aqueles que adquirirem, nesse período de pré-lançamento da Lepanto, o livro sobre Usucapião. Que é um trabalho de vários autores, vários pesquisadores, jovens pesquisadores, que se dedicaram muitíssimo bem a elaborar um conjunto de decisões, e esse trabalho tem uma pequena introdução minha sobre o tema da Usucapião. Doutora Mônica, novamente, bom dia, muito obrigado. Doutora Vivian Todd, bom dia. Doutora Cida Cavalcante, que também é uma das coautoras do livro, muito bom dia, Cida. Doutor Jová, bom dia. Giovanni hoje, Giovanni é um mineiro que está lá no estado do Maranhão. E hoje, Giovanni, eu mencionava o seu nome no café da manhã, comentando lá sobre as questões referentes aí às centrais dos registros, e também Sensec e companhia. Comentava a sua intervenção brilhante, muito aguda, lá em São Luís do Maranhão. Doutora Cátia, minha estimada assistente lá na Faculdade de Guarulhos. Doutor Matheus Santos, bom dia. Doutor Fausto Mota, sempre presente, bom dia. Doutor Renan Toledo. Ah, apareceu a doutora Ana Lúcia Mello. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Espero que sejam úteis essas reflexões. Doutora Mariana, competentíssima administradora, que tem dado um apoio fundamental e exuberante aqui para as nossas reuniões. Doutora Lepanto, meus cumprimentos. Doutora Rosângela Paiva, muito bom dia. Laura Porto, bom dia. É outra coautora do livro. A doutora Lepanto também não só produziu graficamente a obra, mas uma das diretoras lá, a doutora Amanda, é uma coautora também do livro sobre o Usucapião. Doutor Giovanni Costa, bom dia. Priscila, prazer em vê-la aqui. Agradeço muito. A Priscila, que teve recentemente um dos seus trabalhos aí urgentes, elaborando uma ata notarial, elogiado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Priscila é um grande nome aqui do ambiente extrajudicial de São Paulo, além de ser uma pessoa extraordinária, de grandes virtudes. Doutora Arley, muito bom dia. Querida amiga Margarete Maia, bom dia.
Doutor Eduardo Amadei, bom dia. Doutor Mário Martinelli, sempre presente também, exemplo do doutor Eduardo Amadei, muito bom dia. Ah, como ocorreu o milagre? O que eu sei, eu contei. O que eu sei, eu contei. O mais é algo que ocorre fora da ordem da natureza. Como se nós perguntássemos como é que, por exemplo, as águas do Rio Jordão foram detidas. Como é que a água se transforma em vinho no milagre de Canaã. E assim por diante. Como é que vão cessando as pragas do Egito, etc. Essa é a economia de Deus. Doutora Thaís, bom dia. Convivendo com as seriemas de Paraíso das Águas. Doutora Mônica, obrigado. Sou eu que tenho que agradecer, a oportunidade que me dão. Doutor Anderson Scherner Kest. Muito obrigado. Muito obrigado. Estudou antes esse milagre de Calanda. É muito interessante esse milagre mesmo. Sabe que eu tenho vontade, eu não tive ocasião de ir, porque a cidade de Calanda fica um pouco deslocada para dentro do continente, fica uma certa distância de Barcelona, mas eu já tive várias ideias de ir qualquer dia a Calanda para ter contato com o local. Mas como eu disse, perdeu-se a história. Depois desse acontecimento, não sabe mais nada publicamente a respeito da história do Miguel Pellicer. Agradeço novamente. Aí está a propaganda da Lepanto sobre o livro. Muito bem. Doutor Rodrigo Silvestre, bom dia. Doutora Isabela, doutor Fausto, doutor Gerson Camaciro, bom dia. Bom, muito bem. Então, nós combinamos assim. Nas próximas semanas, 2 ou 3, ainda vamos concluir nesse horário da quinta-feira, aqui mesmo nessa página do Pensando, o tema da prudência notarial. E agora estou me dedicando a examinar alguns aspectos do tema da fé pública do notário. Bom, terminado esse conjunto de aulas que estão aqui faltando, nós então, na página da Noreg Paraná, mas isso vamos contar com a doutora Mariana, que como sempre vai liderar aí uma boa publicidade a respeito do assunto, passamos a tratar lá das claves notariais e registrais. Então, isso é um tema, portanto, que envolve tanto o notariado quanto os registros públicos. A ideia são aulas provavelmente mais curtas do que esta, que proferimos hoje, às vezes um pouco mais longas, às vezes um pouco mais curtas, 15 minutos muitas vezes, depende do verbete, do conceito que vai ser enfrentado. Mas que tem a grande vantagem de nós tocarmos temas conceituais que interessam aos registros públicos e ao direito notarial. Muito bem, muito obrigado a todos e, se Deus permitir, nos vemos na semana que vem.